Olá! Dúvida frequente no consultório de muitas pessoas que estão no processo de emagrecimento. Eu quero perder gordura, mas eu não quero perder massa magra. Existe alguma maneira de a gente minimizar ou até anular essa perda de massa magra que é tão danosa para quem está no processo de emagrecimento? A resposta é sim, existe sim. O que é que eu oriento? É fundamental. Em hipótese alguma, deve-se deixar de lado o treino de força, a musculação. Exatamente. A musculação vai auxiliar de forma bem direta a síntese proteica muscular. Ora, quanto mais síntese proteica muscular, melhor vai ser o aporte de proteínas e carboidratos para o músculo e maior vai ser o aumento da massa magra e a diminuição da perda dela. Não esquecer de utilizar uma dieta rica em proteínas. Nada adianta você fazer uma dieta de baixíssima caloria, utilizando sopas, etc., para que você baixe peso, mas seu aporte de proteínas está muito baixo. Se isso acontecer, com certeza absoluta você irá perder não apenas gordura, mas também a massa magra. Lembrando que a proteína ela vai agir num liga e desliga no músculo lá chamado de mTOR, não precisa gravar esse nome. Mas o mTOR, quando ativado, ele é um sinalizador para que o quê? Para que as proteínas comecem um processo de construção muscular. Isso vai evitar também o que a gente chama do catabolismo muscular, muito frequente nas pessoas que estão no processo de emagrecimento. Alguns suplementos, muita gente gosta daquela, tipo assim, os segredos. Quais são os melhores suplementos para evitar a perda de massa magra? Existem sim. O picolinato de cromo é um deles. O picolinato de cromo que é utilizado para muitas pessoas que têm vontade de doce. O picolinato de cromo ele vai melhorar o transporte do carboidrato para dentro do músculo. Os trabalhos mostram que em pessoas que estão em dieta muito restrita, o picolinato de cromo ele protege a sua massa muscular. Não esquecer da creatina, que de todos os suplementos, o que tem mais benefícios com relação à manutenção da massa magra, ao aumento da massa magra e da performance atlética é a creatina. Nos casos de dieta de muito baixa caloria, a pessoa está com dieta de 800 calorias ou menos, é indicado também o uso do BCAA, os aminoácidos de cadeia ramificada, o BCAA. Mas, doutor Gabriel, você já disse que o BCAA não tinha tantos benefícios assim? Correto, não tem tantos benefícios assim para uma pessoa que está com a dieta alta, uma dieta equilibrada. Mas em pacientes que estão em processo de perda de peso, que estão bem restritas, é interessante sim o uso do BCAA. O BCAA são 3 aminoácidos basicamente, a valina, a leucina e a leucina. Eles vão ser fundamentais para esse processo de aumento de massa magra e prevenção da perda de massa magra. Eu tenho que avaliar também toda a parte hormonal desse indivíduo. Pessoas que estão com deficiência dos hormônios anabólicos, anabólicos quer dizer aumento, anabólicos é aumento de massa magra. O que é que acontece? Você vai ter um aumento dos processos catabólicos de perda de massa magra. Então, é interessante uma avaliação médica para ver como estão seus hormônios anabólicos, para evitar o catabolismo, a perda de massa magra. Lembrando que a perda de massa magra é extremamente deletéria, porque eu vou dar um exemplo. A grosso modo, imagine aí um indivíduo que tenha 100 quilos e tem uma taxa metabólica basal de 1.500 calorias. Taxa metabólica basal é aquilo que ele come e mantém o peso dele. Ora, a grosso modo, se ele comer mais de 1.500 calorias, ele vai engordar. E se ele comer menos de 1.500 calorias, ele emagrece. Comendo 1.500, ele fica no peso igual. Só que assim, ele teve uma perda de massa magra e perda de gordura. Ele perdeu 20 quilos, sendo 10 de gordura e 10 de massa magra. Então, a taxa metabólica basal dele caiu. Antes era 1.500 calorias, baixou para 1.100, por exemplo. Agora, se ele consumir 1.200 calorias, ele irá engordar 1.200 calorias antes e emagrecer ele. Esse é o efeito deletério da perda da massa magra. Você diminui o seu metabolismo. E se você diminui o seu metabolismo, você vai estar susceptível ao quê? Ao efeito sanfona, ao voltar a engordar. Lembrando que quando você volta a engordar, a gordura é resiliente, ela fica mais resistente a essa estratégia. Então, a próxima vez que você tentar emagrecer, o resultado vai ser pior, você vai ter mais dificuldade. Então por isso que as pessoas que estão naquele emagrece, engorda, está cada vez mais difícil de emagrecer e o efeito sanfona não é retinho, ele vai sendo emagrece, engorda de forma ascendente, exatamente. E os últimos trabalhos têm mostrado que esse efeito sanfona, esse emagrece, engorda, ele aumenta muito as doenças cardiovasculares e a mortalidade. Entre ter o efeito sanfona e ter um peso estável, o trabalho mostrou que o efeito sanfona tinha uma maior chance de aumentar a doença cardiovascular e a mortalidade do que se você manter o peso estável, mesmo que seja lá no topo superior. Então essas são algumas medidas interessantes que eu utilizo no consultório com sucesso para evitar que ocorra a perda de massa magra e evitando assim o efeito sanfona.